Olá, alunos. Vamos continuar nossa aula de matrizes. Então, agora eu vou resolver esse exercício. Começar pelo 1, leia uma matriz 3 por 3 e imprima a matriz e a soma de todos os seus elementos. Então, vamos por partes. Criar uma matriz, deixa eu ver se de inteiros. Bom, não falou se era de inteiro ou não. Só para... Bom, vou deixar inteiro aqui para ficar mais simples para vocês. Na verdade, a resolução não muda em nada, se for inteiro ou float, né? Mas vamos deixar com inteiro para ficar mais simples. Então, está aqui, uma matriz de 3 por 3, ela tem 9 elementos. Agora eu preciso que o usuário digite os valores. Então, eu vou precisar de dois laços, né? Vou colocar aqui, ó, L de linha, né? 3 e mais um laço com as colunas. Então, agora eu tenho a linha que varia de 0 a 3 e a coluna é 0 a 2, né, na verdade. Então, vai ser 3 vezes que vai rodar isso daqui, variando de 0 a 2, né? 0, 1 e 2. E o que eu vou fazer? Vou pedir para o usuário digitar um valor. Digite um valor e vou pegar aqui, porcentagem D, o que o usuário digitou. Então, E, matriz LC. Pronto. Dá para já ver se está funcionando, né? Apesar que eu não imprimo depois para saber se eu gravei direitinho. Mas se eu rodar esse código aqui, então digite um valor. Bom, ele pediu os 9 valores e guardou aqui na minha matriz. O exercício pede para eu imprimir a matriz. Então, vamos lá. Depois eu me preocupo com a soma. Agora, para imprimir, eu vou copiar e colar isso aqui, ó, porque eu vou reutilizar quase o mesmo código. Por que eu vou reutilizar quase o mesmo código? Porque eu preciso de dois laços de repetição, de novo, para percorrer a minha matriz e imprimir ela. Então, basicamente, vai ficar assim. Eu vou imprimir porcentagem D e um espaço, para ter um espaço entre cada número, matriz LC. Se eu imprimir assim, eu já consigo imprimir minha matriz. Mas vai ficar tudo numa linha só. Então, se eu rodar, vai estar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tá aqui, ó, um do ladinho do outro. Mas para ficar mais com cara de matriz, é interessante que eu pule linhas. Então, depois de eu imprimir uma linha inteira, ou seja, depois de eu imprimir as 3 colunas, isso daqui imprime 3 colunas, esse laço de repetição. Então, isso daqui imprime uma coluna, o laço imprime 3 colunas, terminei de imprimir as 3 colunas, pulo uma linha. E aí, aqui eu venho para a próxima linha. Agora vai ficar mais bonito na tela. Então, tá aqui a matriz, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só faltou uma coisa. O exercício pedia também para somar todos os elementos. Somar todos os elementos, vocês já aprenderam, né? Eu posso ter um inteiro aqui, soma, que começa valendo 0, e aí eu vou só, cada vez que eu ler um valor que o usuário digitar, eu pego esse valor e somo com o que já tinha na variável. E aí no final eu vou ter a soma de todos os elementos. Como aqui esses dois fors percorrem o vetor inteiro, eu posso colocar aqui dentro, ou também poderia colocar aqui dentro, porque esses dois fors percorrem a matriz inteira, né? Vou colocar aqui, ó. Logo depois de eu ler um valor que o usuário digitou, eu já somo. Então, soma mais igual matriz LC. Então, só para lembrar também, é a mesma coisa que escrever isso, ó. Soma é igual a soma mais matriz LC. Não pode esquecer de começar com o valor zero, porque se você não colocar o valor zero aqui, por exemplo, assim, vai ser soma igual. Esse soma igual não tem problema nenhum. O problema é esse soma aqui,
Que valor vai ser esse mais esse? Esse daqui vai ser um valor aleatório, por isso que tem que ter o zero aqui em cima. E no final de tudo, eu imprimo a soma. Então, deixar menorzinho mais igual, que é a mesma coisa. Soma, porcentagem de, soma. Então, agora eu imprimi a soma na tela. Então, colocar todos os valores aqui. 45. Será que está certo isso aqui? 45? Vamos ter que somar na mão aqui. 3 mais 3, 6. Mais 6, 12. 12 mais 4, 16. 21. 28. 36. 45. Deu certo. Então, essa é a resposta para o nosso exercício 1. Vamos continuar. Continue o exercício 1 e imprima a soma de cada linha. Então, vamos lá. A soma de cada linha. Vou ter que agora guardar a soma de cada linha. Se eu tenho 3 linhas, eu teria 3 variáveis, né? Eu poderia escrever assim, ó, soma linha 1, soma linha 2. Mas, em vez disso, eu vou escrever soma linha como um vetor de tamanho 3. E vou colocar para ele valer 0. Pronto. 0, 0, 0. Assim, eu não preciso ter 3 variáveis, uma para cada linha. Eu tenho um vetor que vai guardar aqui a soma da primeira, da segunda e da terceira linha. Então, vai facilitar a minha vida. Não fiquem com medo de usar vetores, eles facilitam a vida. O código ficaria muito maior se eu criasse 3 variáveis separadas. Daria muito mais trabalho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que somar, né? Aqui, quando eu percorro toda a matriz, eu já posso somar. Já posso somar quando ele percorre toda a matriz. Por exemplo, aqui é a linha 0. E aqui na linha 0, vai ficar na coluna 0, 1 e 2. E a linha vai continuar sendo 0, né? Então, linha 0, coluna 0, 1 e 2. Então, esses 3 que eu ler aqui, dentro desse for aqui, vai estar na mesma linha, os 3. Então, eu posso já somar, assim que eu termino de ler aqui, eu já posso somar no valor da linha. Então, fica soma linha mais igual. Só que soma linha é um vetor, né? Qual posição, qual linha que eu estou somando? Estou somando a linha L. Então, soma linha L, que vai ser 0, né? Matriz LC. Então, olha aqui, ó, 0, 0. Então, soma da linha 0, eu pego matriz 0, 0. Depois, soma da linha 0, eu pego matriz 0, 1. Depois, soma da linha 0, eu pego matriz 0, 2. Beleza? Somei toda a linha e acabou de rodar esse for de dentro. Agora, vai rodar o for de fora, agora a linha vai valer 1. E o de dentro começa tudo de novo. Então, soma linha 1, vai ser mais matriz 1, 0, matriz 1, 1, matriz 1, 2. E aqui vai continuar sempre sendo 1. Aí terminei de somar toda a linha 1. Terminou de rodar esse for aqui de dentro, das colunas, 0, 1 e 2. Agora ele volta aqui, incremento L, L vale 2. Então, agora eu estou na linha 2 e a coluna vai valer 0, 1 e 2. Então, soma a linha 2, vai somar com matriz 2, 0, 2, 1, 2, 2. Então, ele vai somar tudo isso daqui na linha 2, que é o que muda aqui é o C. No final, depois de eu escrever todos os valores da minha matriz, nesse vetor aqui, eu tenho a soma das linhas. Aí, o que eu faço? Eu vou imprimir aqui a soma das linhas. Vou usar um laço de repetição também para facilitar a minha vida, que vai percorrer esse meu vetor. Então, vai ficar assim. Soma da linha tal
valor tal, pula uma linha. E aqui eu tenho que pular uma linha aqui em cima também. Então, não esqueça de colocar mais esse pula linha aqui, para esse daqui ficar na linha de baixo. E aqui, só uma linha L. Pronto. Então, aqui, mas eu tenho 2 porcentagens. Então, o primeiro é L. Pronto. Então, aqui, soma da linha 0, aí vai mostrar a soma. Soma da linha 1, mostra a soma. Soma da linha 2, mostra a soma. Para o usuário, as coisas não começam em 0, né? Começam em 1. Ele quer ver a linha 1, 2 e 3. Só que na programação aqui vai ser 0, 1 e 2. Se eu quiser deixar mais bonito para o usuário, em vez de falar para ele assim, soma da linha 0, linha 1 e linha 2, eu posso fazer assim, ó, L mais 1 aqui. Por quê? Porque aí vai mostrar, em vez de, aqui nesse porcentagem D, em vez de mostrar a soma da linha 0, 1 e 2, vai mostrar a soma da linha 1, 2 e 3. E aqui vai mostrar a soma certinho. Ó. Aqui eu não vou somar mais 1. Ó. Aqui eu vou pegar a posição do vetor 0, 1 e 2. Só que o usuário vai estar vendo 1, 2 e 3. Então, se eu rodar agora... Então, aqui, ó, soma da linha 1, 2 e 3. E aí, deu 6, tá certo, né? 15, deu certo também. 24, eu confio que deve ter dado certo. Então, tá aí, soma da linha. Deixar menor aqui o programa para caber na tela para vocês enxergarem. Então, o programa completo é esse daí, por enquanto. Porque agora a gente vai continuar o exercício e imprimir a soma de cada coluna. Ó, agora dá mais um trabalhinho, hein? Quem ainda não fez, pausa o vídeo, tenta fazer. Vamos fazer a soma de cada coluna. Então, vamos lá. Eu vou ter que guardar numa variável a soma de cada coluna. Então, da mesma forma que tinha esse soma linha aqui, agora vai ter um soma coluna, porque eu tenho 3 colunas. Então, soma coluna e iniciei com 0. Agora, vamos pensar, como que eu faço para somar cada uma das colunas? Não vai ser igual somar a linha aqui, né? Mas é parecido. Se eu percorrer, aqui eu percorro uma linha só, né? E vou passando todas as colunas dessa linha. Eu quero reaproveitar esse laço de repetição. Teria como eu fazer um outro laço aqui só para fazer essa soma? Teria também. Teria como fazer um outro laço. Eu vou mostrar primeiro assim, fazendo um outro laço só para isso. Porque provavelmente vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Né? Eu vou aumentar um pouquinho aqui. Tira isso daqui, porque isso daqui não interessa agora. Então, eu já li tudo. E agora, aqui eu vou fazer a soma. Eu vou percorrer minha matriz fazendo a soma. O que eu posso fazer? Eu posso, em vez de percorrer linha por linha, eu posso percorrer coluna por coluna aqui. Eu posso fazer o seguinte, ó. Começar com a coluna menor que 3. E, então, é como se eu fixasse a coluna 0, e na coluna 0, eu vou percorrer todas as linhas daquela coluna. Desse jeito aqui. Então, ó, quando eu estiver na coluna 0, eu vou percorrer a linha 1, 2, 0, 1 e 2. Aí depois eu vou para a coluna 1 e percorro a linha, dentro da coluna 1, a linha 0, 1 e 2. Depois eu vou para a última coluna e percorro as linhas 0, 1 e 2. Então, aí eu posso ir somando aqui, né? Só uma coluna, coluna C aqui, mais igual, matriz LC. Aí ficaria desse jeito aqui. Esse é o jeito, acho que mais simples, de vocês resolverem esse exercício. Então, ó, coluna 0, linha 0. Então, vamos lá, somar na coluna 0, a matriz 0, 0. Aí, depois, a linha vai para 1. Então, de novo, soma na coluna 0, a matriz 1, 0. Depois, a matriz 2, 0. Então, somou... vou desenhar aqui a matriz para vocês verem. Aqui, ó. Então, ele vai pegar a 0, 0, matriz 0, 0. Aí, depois, a linha vai para 1. A coluna continua em 0. Aí, ele pega esse. Aí, depois, a linha vai para a última linha. Aí, ele pega
esse. Então, ó, e a coluna sempre continuando em 0. Então, ele somou o 1 com o 4 com o 7 e guardou aqui. Aí, depois que ele terminou de passar essa primeira coluna inteira, ó, desceu aqui, ele vem para o for de fora, coluna valendo 1. Legal, coluna valendo 1, agora eu vou percorrer a linha 0, 1 e 2. Então, aqui, ó, coluna valendo 1, vou percorrer a linha 0, 1 e 2. Então, aqui, ó, coluna valendo 1, matriz vai ser 1, 0. Então, vai ser aqui, ó, 0, 1, quer dizer, né? A coluna está em 1, então vai ser 0, 1. Vai ser essa daqui, ó. 0, 1. Depois vai ser o quê? Depois vai ser 1, 1. Então, aqui, ó, 1, 1. E depois vai ser o quê? Vai ser 2, 1. Então, tá aqui, ó, 2, 1. Aí vai para a próxima, que vai ser essa e essa. Então, essa daqui, ó, vai ser 0, 2, 1, 2, 2, 2. Então, assim eu consegui somar tudo. Então, vocês podem fazer desse jeito, não tem problema, né? Mas tem um outro jeito também de fazer. Esse daqui, percebe que eu fiz de novo os fors. Então, seria desnecessário, né, fazer de novo, né, tudo isso daqui. Eu poderia reutilizar esses daqui que já foram usados. Mas como que eu reutilizo esses daí que já foram usados? Eu vou ter que colocar isso daqui aqui. Deixa eu apagar isso aqui e deixar aqui a matriz para a gente dar uma olhada como que está ficando. Vamos ver se seria só eu fazer isso daqui ou se eu teria que mudar alguma coisa. Acho que só isso daqui já daria certo. O que ia acontecer aqui, né? Então, 0, 0. Então, estou aqui. Eu vou somar na coluna 0, tá certo? Matriz 0, 0, tá certo. Aí depois a coluna vai para 1. Então, a coluna vai para 1, vai para essa daqui. Aí você pode pensar, putz, eu vou somar esse com esse? Na verdade, não. Por quê? Porque agora eu não estou mais somando coluna 0. Ó. Eu estou somando coluna 1. Então, estou somando coluna 1 na matriz nessa posição. Ah, então, beleza. Então, percebe que naquela outra forma que eu mostrei, eu somava assim, ó, esse, e eu já guardava a resposta num soma-coluna. Agora não. Agora eu vou somar esse do soma-coluna 0, esse do soma-coluna 1, esse do soma-coluna 2. Aí agora eu vou continuar aquela soma que eu tinha parado aqui, ó, no coluna 0, coluna 1 e coluna 2. Aí depois eu vou voltar de novo para o que eu tinha parado aqui, para terminar a soma da coluna 0, coluna 1 e coluna 2. Aí no final, eu vou ter a soma certinha aqui. Porque mesmo que aqui eu estou passando desse, para esse, não quer dizer que eu estou guardando os três no mesmo lugar. Eu estou guardando cada um em um lugar, cada um em um soma coluna. Aí vai dar certo isso daqui. Então, desse jeito, eu consigo somar a coluna aqui. Tem outras formas de fazer isso também. Mas vamos só rodar para ver se vai funcionar. E aqui embaixo eu vou imprimir na tela. Em vez de deixar L, eu vou deixar C aqui, só para ficar com mais sentido. Mas não mudaria nada aqui o nome. C, C, pronto. E aqui, coluna. Então, aqui a coluna variando de 0 a 2. Então, coluna 1, imprime, coluna 2 e 3. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Primeira coluna. 1 mais 5, deu 5 aqui, né? 5 mais 7 dá 12. Beleza. Aqui, 8 mais 7 dá 15. Beleza. E o último aqui, 9 mais 9 dá 18. Então, ele somou certinho as colunas. Uma outra forma de fazer isso daqui, agora, uma nem tão intuitiva e nem tão boa forma de se resolver é o seguinte. Vamos supor que, eu não quero somar a coluna, um pedacinho da coluna 0, depois um pedacinho da coluna 1, depois um pedacinho da coluna 2. Depois eu começo tudo de novo. Mais um pedacinho da coluna 0, mais um pedacinho da coluna 1, mais um pedacinho da coluna 2. Depois eu começo de novo, na última linha,
o último pedacinho que faltou para somar da coluna 0, o último pedacinho da coluna 1, o último pedacinho da coluna 2. E aí eu tenho todas as colunas somadas. Vamos supor que eu quisesse somar uma coluna de cada vez. Eu quero somar só da coluna 1, depois só da coluna 2 e depois só da coluna da última coluna, né? Coluna 0, 1 e 2. Tem como fazer isso? Tem também. Eu só estou mudando a ordem que eu somo, né? Mas o resultado vai dar no mesmo, né? Só a ordem da soma, não influencia o resultado. Como que eu faria? Bom, eu teria que meio que abandonar o significado dessas variáveis aqui e simplesmente usar os valores dela. Só que o L não ia mais significar linha e o C não ia mais significar coluna. Aqui, e isso não é uma boa prática de programação. Isso daí é só curiosidade para vocês. Então, ó, aqui eu estou usando com o significado, né? Eu estou usando o L onde o L deveria ser usado, né? Onde é a linha. E o C onde é a coluna. Tanto é que aqui, ó, eu fiz um for com L. Eu poderia ter usado X aqui e poderia ter usado X aqui também. Ia mudar alguma coisa se aqui em vez de L fosse X? Não. Ia mudar alguma coisa se aqui em vez de C fosse X, percorrendo com X? Não ia mudar nada. A diferença é o quê? É o significado. L tem um significado para o desenvolvedor, né, para a pessoa que está desenvolvendo, de linha. E isso é importante porque facilita na hora de desenvolver, na hora de entender o código e, consequentemente, diminui a quantidade de erros que o código tem. Um código mais legível tende a ter menos erros. Só que que nem eu falei, eu poderia ter colocado X aqui e X aqui. O código funcionaria do mesmo jeito. Então, é isso que a gente teria que fazer aqui. A gente teria que abandonar esse significado de linha e coluna e só trabalhar com os valores. Se eu só trabalhar com os valores, o que eu tenho aqui? Eu tenho um valor aqui que varia de 0 a 2 e aqui um valor que varia de 0 a 2. Ah, não. Aqui não daria para fazer isso daí. Eu ia falar de inverter, de fazer de inverter, por exemplo, aqui colocar coluna, aqui colocar linha. Só que vai ter um problema nessa situação. O valor ainda não vai existir, porque o usuário ainda não vai ter digitado, porque ele digita nessa ordem. Então não teria como fazer dentro desse for de outro jeito, sem ser sempre somando o matriz LC, porque o matriz LC foi o que ele acabou de digitar. Eu ia falar para mudar assim, ó, isso, por isso, por isso. Por quê? Isso daqui funcionaria se todos os valores já estivessem gravados na matriz. Isso daqui funcionaria. Mas como aqui ainda está sendo gravados, eu posso estar acessando aqui um valor que o usuário ainda não digitou. Por isso que não vai funcionar. Né? Mas se eu fizesse assim, né, e colocasse ele aqui fora, e copiasse isso, e copiasse isso, aí daria certo. Aí eu usaria aqui como linha, aqui coluna e aqui como linha. Por quê? Porque agora não tem mais significado, né? Isso daqui poderia chamar x, z, qualquer coisa. E o que me importa é o valor dele. Aqui, soma coluna 0, vai pegar matriz 0, 0. Aí depois o C vai mudar. Então vai ser matriz 1, 0. E depois matriz 2, 0. Então percebe que eu peguei a coluna certinha. 0, 0, 1, 0, 2, 0. Então aqui eu somei uma coluna certinha. Só que eu não usei, ó, da forma como deveria ser usada, e aí isso confunde muito o código. Tanto é que alguém que olhar isso daqui pode achar super confuso esse código. Ah, por que que ele colocou invertido, né? Matriz, coluna, depois linha. Então isso daí mais confundiria do que ajudaria, mas é uma forma também de resolver. Então essa daqui seria a melhor forma de resolver. Deixa eu ver se eu consigo colocar todo o código. Então tá aqui, ó, todo o código do exercício 3, somando todas as linhas e colunas. Deixa eu só rodar para ver se eu voltei certinho e está funcionando. Não voltei certinho. Então foi até bom eu não voltei certinho porque porque eu tinha invertido. Agora eu voltei certinho, só para conferir. Então aqui é coluna C, matriz LC. Agora está certinho. Aquele jeito que estava antes funcionaria se
todos os valores já estivessem guardados na matriz. Mas como não estavam, percebe que deu uma soma muito esquisita lá. Deu uma soma muito esquisita por quê? Porque na minha matriz tinha valores aleatórios nos lugares onde o usuário ainda não tinha digitado. Então agora está certinho. Vamos rodar só para conferir, para ver se está com a resposta certa para vocês. Isso, agora está com a resposta certinha. Então, essa aqui é a resposta do terceiro exercício. Então, no próximo vídeo, a gente vai continuar vendo matrizes, porque ainda tem que ver matrizes de caracteres. Até mais.